Opa, vamos lá pessoal, no tema de hoje eu vou falar sobre os conhecimentos básicos para ser um projetista fotovoltaico. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês quais são os conhecimentos necessários para se ser um projetista fotovoltaico. Por que é que eu estou trazendo esse assunto aqui com vocês? Primeiramente, porque eu vejo que é uma dúvida bem comum nas pessoas, geralmente quando eu recebo algumas dúvidas ali no suporte de vendas do Clube da Elétrica, tem um pessoal que tem uns questionamentos assim que eu fico assim, cara, tipo assim, você não precisa disso para ser um projetista fotovoltaico ou você precisa disso para ser um projetista fotovoltaico. Então, eu decidi trazer isso aqui para vocês porque às vezes até mesmo os próprios alunos têm um pouco de dúvida em relação a isso, né, sobre a questão dos conhecimentos básicos, né, que precisa para ser um projetista fotovoltaico, né? E eu trouxe aqui uma pesquinha aqui para vocês, né, que sempre ando com as minhas pescas. E o que acontece? Existem dois tipos de projetista, né? Assim, para ter conhecimentos básicos. Então, eu separei em dois. O primeiro é o projetista aventureiro e o segundo é o projetista master. Então, a gente tem esses dois tipos de projetista. E, lógico, cada um deles tem conhecimentos específicos básicos que precisam para atuar em cada uma dessas áreas. Não necessariamente o projetista master ele tem os mesmos conhecimentos que o projetista aventureiro e nem o aventureiro tem o do projetista master. Então, eu decidi trazer isso aqui para desmembrar um pouco aí com vocês, tá? Indo bem direto ao assunto, o tema aqui ele vai ser baseado no método que é baseado no curso, que é o quê? Que é o método APD, que é o método de arquitetar, processar e desempenhar a sua função como projetista fotovoltaico, beleza? Então, é o seguinte, o conhecimento necessário para ao menos dizer que você é um projetista e não apenas um cadista. Veja só. Então, para você ser um projetista fotovoltaico, você precisa ter um conhecimento específico. Você pode ser sim um projetista fotovoltaico e você não pode ser a pessoa que, no caso, faz o desenho do projeto fotovoltaico. E aí você pode perguntar, poxa, mas como assim? Se eu sou projetista, se eu tenho que fazer um projeto, então eu tenho que fazer o desenho desse projeto. Então, assim, você não é obrigado a fazer, não, o desenho desse projeto. Por quê? Você pode delegar, sim, essa função de fazer o diagrama do projeto fotovoltaico. Por isso que eu até digo para vocês que o projetista fotovoltaico ele não é aquele que só desenha diagramas fotovoltaicos ou só aquele que preenche documentos. Tá? Você pode sim estar passando, por exemplo, essa responsabilidade de fazer o desenho. Só que o projetista fotovoltaico, ele tem a responsabilidade, coisa que o cadista não tem, a não ser que ele desenhe errado. Por quê, Igor? Qual é a diferença? Porque o projetista ele vai ter a responsabilidade de fazer dimensionamentos. Já começa por aqui. Ou seja, dimensionamentos de proteções. Por quê? Às vezes, os kits fotovoltaicos, eles não vêm com o string box CC e nem com o quadro geral de proteção CA. Quantas vezes você já deve ter visto inversores que traz as proteções internas, né? Só que a gente sempre sugere que você sempre coloque as proteções de string box CC, apesar das distribuidoras, até uma discussão bem grande, né? Apesar dos inversores virem com essas proteções, é muito sugerido que você coloque a string box CC. E algumas fornecedoras de equipamentos fotovoltaicos, elas não distribuem, né, a string box CC ali para reduzir custos. Enfim, e uma coisa que deve ser bem claro para todos, né? A gente trabalha com eletricidade. A gente trabalha com algo que a gente não consegue ver, com algo que a gente não consegue tocar. A gente só consegue o quê? Só sentir a eletricidade. Porque se pelo menos a gente conseguisse ver, né, a eletricidade, a gente pelo menos saberia ou teria uma ação mais rápida quando algo fosse dar algum problema. Mas, infelizmente, a gente não consegue. E a gente sabe que na eletricidade, para dar problema, é daqui para ali. É um curto-circuito, às vezes qualquer besteirinha, às vezes do nada, o circuito desarma e a gente simplesmente não sabe por que é. Ora, se grandes subestações que tem meio mundo de proteções desarma lá e pega fogo, imagina numa instalação fotovoltaica, um sistema elétrico pequeno que não é bem feito ali o dimensionamento das proteções. Então, assim, sobre essas questões dos inversores, né, já vindo com proteção, eu sempre sugiro para o aluno, cara, coloca ali o string box CC,
coisa de, acho que 400, 500, 700 reais, você compra aí no Streambox e garante uma segurança melhor para o seu cliente, tá? Mas isso aí fica a critério de cada um, a distribuidora não reprova esse tipo de projeto. Mas, voltando aqui ao assunto, como eu estava falando, você entra com a questão de dimensionamento, né? Entra a questão também de saber se vai ter que ter a troca ali do padrão de entrada da residência do cliente, porque tem pessoas que se dizem ser projetistas fotovoltaicos, às vezes entra até arrogante, bem arrogante aqui falar comigo, eu já sei fazer projeto, não sei o quê, tenho experiência, e fica no questionamento de, às vezes, será que eu tenho que fazer essa troca de padrão de entrada? Sim, será que eu tenho que fazer que não? E, inclusive, tem até um vídeo específico que eu falo, né, só de padrão de entrada. Eu mostro lá algumas situações que você vai fazer a troca, que você é obrigado ou que você não é obrigado a estar fazendo a troca do padrão de entrada. Uma outra coisa também que o projetista fotovoltaico ele vai fazer, que ele tem a responsabilidade, de fazer a separação das strings. Por mais simples que isso pareça, mas o projetista fotovoltaico ele tem essa responsabilidade também. Eu sei disso por conta de um cliente que eu tenho em Goiás. Às vezes ele só manda o kit para mim, só isso. Ele só manda o kit para mim, Erio, vai ser 40 módulos, o inversor é esse, as proteções são essas, tá aí, beleza. Depois tu me passa aí o que é que mais tu vai precisar. O que acontece? Quando eu pego um projeto desse, eu que vou fazer a separação das strings. Aí eu vou ter que pegar o inversor, para quê? Lá, o datasheet dele, né? Para saber a quantidade de MPPTs que ele tem, saber a quantidade de entradas por MPPT que ele tem. Para quê? Para que eu possa fazer uma separação de strings de maneira que, além de seja correta, seja segura, né? Para não botar nem a tensão exagerada demais e nem de menos, né? Porque, às vezes, o que acontece? Alguns projetistas, eles pegam alguns kits fotovoltaicos para que eles possam estar fazendo, no caso, essa separação de strings, né? Poder estar fazendo o cálculo. Às vezes fica sobrando no MPPT e fica o questionamento. Meu Deus, será se eu realmente vou precisar preencher ou será se eu não vou precisar preencher? Mas se eu vou preencher, a tensão fica muito baixa. E aí não liga meu inversor. Mas se eu colocar tudo no único PPT, vai ficar muito alto. Será se não vai queimar o meu inversor? Então, assim, começa a rolar alguns questionamentos e é preciso ter um conhecimento básico, técnico disso, para saber se vai dar certo ou não. Bom? Mas, como eu estava falando aqui para você, a gente vai se basear muito no que a gente fala lá no curso Projetista Master e também muito das experiências dos alunos. Eu sempre gosto de estar trazendo as experiências dos alunos, por quê? Porque eu aqui em Teresina, né, apesar de muita coisa ser padrão, mas eu aqui em Teresina, Piauí, eu tenho um conhecimento, eu tenho muito conhecimento aqui, por exemplo, na questão da equatorial, né, as formas que ela exige, a questão das normas. E já outros alunos, eles trazem o quê? Às vezes vem um lá do Amazonas. Então, se ele vem lá do Amazonas, ele traz muito conhecimento da Amazonas Energia. O outro vem lá do Rio Grande do Sul, apesar de lá ser equatorial, mas ainda é CE, né? Eles trabalham, é equatorial, mas eles trabalham na base da CE. Então, eu pego essa experiência. O outro lá do Espírito Santo, que é Celesc. Enel de Goiás, Enel de São Paulo, Enel do Rio de Janeiro, SEB, que é Neoenergia. Então, eu vou pegando toda essa experiência e a gente vai compilando para quê? Para ver se realmente bate, e aí a gente vai começando a encontrar alguns padrões de quais são os conhecimentos que o projetista fotovoltaico ele vai estar precisando. Como eu vim falando para vocês, o método ele é baseado particularmente, né, o nosso curso, em 3 pilares, né? Porque esses 3 pilares, eles chamam até de fases, né? São 3 fases. A gente descobriu de fato no campo, né, fazendo nossos trabalhos e também com os alunos. Por exemplo, e essas 3 fases a gente chamou de APD. O A é o quê? De arquitetar. O P de processar e o D de desempenhar. Você é obrigado a ter esses 3 tipos de conhecimentos? Não. Mas é obrigado você ter os 2 se você quiser ser um projetista fotovoltaico. E eu vou explicar agora o porquê que você tem que ter esses conhecimentos. Quando eu falo de arquitetar, no caso a primeira fase do método do Projetista Master, ele é puramente técnico. Igor, beleza, eu sei que eu tenho que ter o conhecimento técnico, mas qual é o conhecimento técnico que eu tenho que ter? Eu elenquei aqui alguns pontos técnicos que é preciso o projetista fotovoltaico ter, porém,
eles não estão necessariamente em ordem, tá? Dizer, esse é o primeiro, esse é o segundo, não. Mas eu elenquei aqui conforme eu tinha pensado em fazer essa live. Por exemplo, um conhecimento técnico que o projetista fotovoltaico tem que ter, foi até um que eu acabei de falar, de o dimensionamento. E quando eu falo dimensionamento, eu não estou falando só do dimensionamento do tamanho do sistema fotovoltaico, não. Porque quando a gente fala em dimensionamento de energia solar fotovoltaica, a gente só imagina o quê? Somente o kit fotovoltaico. O pessoal só imagina apenas o kit, ali, o tamanho do inversor, a quantidade de módulos. É importante? É. Mas há outros tipos de dimensionamentos que o projetista fotovoltaico faz. E que geralmente, ali o dono da empresa, que nem sempre ele é um engenheiro eletricista, ele não realiza. E ele passa de vir para quem? Para o projetista fotovoltaico. Por isso o projetista fotovoltaico ele tem essa responsabilidade de fazer um dimensionamento técnico. Igor, e o que é esse dimensionamento técnico? Já que está falando que não é apenas o dimensionamento do inversor e o dimensionamento dos módulos. Beleza, vamos lá. Dimensionamento de cabos. Então, é muito importante você, como projetista fotovoltaico, eu, como projetista fotovoltaico, a gente fazer um dimensionamento de cabos de maneira correta. E eu falo tanto do lado CC quanto do lado CA. Geralmente, do lado CC, as próprias distribuidoras, né, as próprias fornecedoras de equipamentos fotovoltaicos, elas já enviam. Agora, o lado CA, nem sempre. E aqui você tem que saber como dimensionar os cabos de corrente alternada. E a gente sabe que para calcular a gente precisa de quê? Do tal da queda de tensão. Então tem um cálculozinho que a gente faz que aí vai depender da corrente, da tensão que você está sendo aplicada e também da distância até onde vai ser o seu ponto de conexão. Então a gente tem que saber, se for 10 metros, será se esse cabo de 6 dá, esse cabo de 10? E se não der, será qual outro cabo que eu devo colocar? Então, e se for trifásico, né? Não, eu tenho 3 cabos aqui, será que esses cabos carregados com essa milimetragem vai suprir a minha necessidade? Então, por isso que aí eu digo para vocês, e eu vou sempre estar repetindo isso, o projetista fotovoltaico, ele não faz só diagrama e não só preenche documentações. Começa a entrar mais esses pequenos detalhes, que aí já seria essa questão desse dimensionamento técnico. Porque aí, se você dimensiona o cabo de corrente alternada de maneira errada, o que é que pode acontecer? Sobrecarga no cabo, né? Então ele pode esquentar muito e talvez até vir pegar fogo. Então a gente também tem uma tabelinha, você procura até na internet, tem vídeos também explicando como é que você vai fazer esse dimensionamento, dependendo da quantidade de carga, se for monofásico, trifásico, bifásico, se for 220, 127, então assim, a gente tem que procurar, né, se especializar em poder estar realizando esse dimensionamento de maneira correta. Tá? Um outro conhecimento também é o conhecimento de normas técnicas. Normas técnicas, acho que é a coisa que a gente mais fala aqui, tanto aqui no Clube da Elétrica, no Instagram, também quanto lá no curso, quanto no suporte com os alunos. A gente sempre fala, cara, é norma técnica. É norma técnica. Tem vezes que os alunos vêm com alguma dúvida no suporte do WhatsApp, eles, professor, eu não estou entendendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente, isso aqui é norma técnica, isso aqui você tem que ver na norma técnica da distribuidora. Apesar de a gente saber, a gente força o aluno a ir lá, é norma técnica. Então, é preciso ter o conhecimento da norma técnica, tanto da distribuidora que você está trabalhando, inclusive tem até um episódio do projetista fotovoltaico que a gente fala especificamente de norma técnica, né, que a gente vai mostrando ali para vocês os principais pontos e por que norma técnica é importante para o projetista fotovoltaico, que não é somente só para o projetista dimensionar, né? Não é só para o projetista simplesmente preencher documento ou fazendo diagrama, como muitos acham. Mas a norma técnica também é para quê? É para o próprio projetista ele se defender quando a distribuidora dá algum tipo de reprova que não tem nada a ver. Né? Você poder se defender, poder contra-argumentar com ela. Porque se você tem ali uma reprova, vamos lá, você tem uma reprova assim que, cara, não teve nada a ver o motivo dessa reprova aqui. E você contesta, né? Porque você não quer reenviar de novo para poder esperar mais 15 dias úteis, você ali contesta com eles ali no e-mail, ou no chat, ou no telefone, você tem como se defender, né? Você pergunta, meu projeto foi reprovado por conta disso, mas segundo a própria norma de você, está me dizendo que eu tenho que fazer dessa forma. Então, isso resguarda você e defende você. E a gente, como projetista fotovoltaico, tem que se defender contra isso.
Por que que a gente tem que se defender contra isso? Porque quanto mais os nossos projetos se atrasam, mais ali a empresa que contratou a gente fica chateada com a gente e tende a botar a gente para fora. Beleza? E além das normas técnicas da distribuidora, você também tem que ter conhecimento das normas técnicas da ANEEL. Beleza? Um outro tipo de conhecimento técnico que o projetista ele deve ter é o que é de diagramas. Então, sim, você tem que saber como realizar diagramas. Apesar de eu ter começado aqui falando que o projetista ele não necessariamente precisa ser um cadista, mas ele precisa passar por esse processo de saber como realizar um diagrama fotovoltaico. Precisa saber ali fazer o desenho, né, fazer o desenho das strings, das separações, dos DPS, e tem que entender de simbologia. Eu já vi distribuidora reprovar por conta de simbologia. É motivo. Então, assim, eles acharam motivo, né? Se eu não me engano, acho que foi a Enel. Acho que foi a Enel de São Paulo. Foi a Enel de São Paulo. Quem for de São Paulo aí, cara, com a Enel, ela tá punk, viu? O Marco Aurélio acabou de entrar aí. O Marco Aurélio tá com os projetinhos lá, mas vai ser aprovado, com toda certeza. Então, assim, você precisa saber. Não é preciso ter o domínio total do AutoCAD. De maneira nenhuma, você precisa fazer desenho de 3D nem nada. Ali basta os conhecimentos básicos do AutoCAD para que você possa estar realizando ali um projeto fotovoltaico. Então, é preciso sim um projetista fotovoltaico que tenha o conhecimento. Não só no AutoCAD, né? Mas, Igor, não sei mexer no AutoCAD, mas existem outros tipos de programas que você pode estar utilizando que substitui o AutoCAD. Já vi gente fazendo até no Paint. Mas, assim, o que eu quero dizer, né? Que você precisa saber como realizar esses desenhos, certo? E aí vem alguns outros, esse aqui eu coloquei mais como, diria como bônus, né? Que é o que? É você ter um conhecimento ali em PVSOL e também em PVSys, né? PVSOL você poder fazer ali uns dimensionamentos mais em 3D de como é que vai ficar ali os equipamentos em cima do telhado no cliente ou no solo, você poder fazer ali uma simulação, saber como é que vai ficar a questão de percas, enfim. Então, é bom você também ter esse tipo de conhecimento. É obrigatório? De maneira nenhuma. Tá? Esses tipos de programa aqui você não precisa de maneira nenhuma. Mas é bom você ter, que aí você acaba se diferenciando um pouco mais. Quem sabe aí você manda até para a empresa que contratou você faz ali um desenho mais bonito, ela pode estar colocando ali na proposta comercial para poder apresentar para o cliente. Porque uma outra coisa também que eu digo muito e que eu defendo, tá? Que o projetista fotovoltaico, ele tem a responsabilidade de ajudar a outra empresa a vender mais. Por quê? Porque quanto mais aquela empresa vende, né, empresa que é fiel ao seu serviço, quanto mais ela vende, mais projetos ela tem, quanto mais projetos ela tem, mais projetos ela traz para você, e quanto mais projetos ela traz para você, mais dinheiro no seu bolso. E no final das contas é isso que a gente quer. Pelo menos eu acredito que se você quer ser um projetista fotovoltaico, quer trabalhar com isso, você quer ser bem remunerado por isso. Então, assim, o projetista fotovoltaico, sim, ele ajuda as empresas a vender mais. Beleza? E o mais importante, né, as documentações. Então, o projetista fotovoltaico ele precisa saber preencher todas as documentações que as distribuidoras exigem, tá? Mas não é só preencher por preencher, é preencher sabendo ali por que é que cada documento é importante. Por que é que eu tenho que enviar uma solicitação de acesso? Por que é que eu tenho que enviar um memorial descritivo? Apesar de que eu sei que tem distribuidoras que não exigem memorial descritivo, mas por que é que ela está me exigindo? Né? Por que é que ela me exige um relatório de comissionamento, que hoje somente a Enel e a Equatorial estão exigindo? Por que é que elas exigem, né, esse relatório de comissionamento? Por que é que eu tenho que fazer um diagrama unifilar? Eu sei que nem todas as distribuidoras exigem, mas por que é que eu estou fazendo esse diagrama unifilar? E é você entender a importância de cada um desses documentos que você está enviando. Não simplesmente, cara, esse aqui é só um documento, eu preencho aqui e acabou. Não é bem assim, tá? Então, é importante você ter esse conhecimento de cada um desses documentos e conhecer e saber a importância deles, principalmente para cada distribuidor. Beleza, se você pega uma Copel da vida, tá tudo bem, né? Que ela só pede a solicitação acho que é só a solicitação de acesso, RT, e eu acho que os datasheets dos equipamentos. Então, assim, em 10 minutos ela te dá ali uma aprovação, né? Mas, pô, quando você vem aqui para a Equatorial da vida, uma Enel, as coisas já começam a mudar. Tá? Particularmente arquitetar isso, tá, pessoal? Na primeira fase. Na segunda fase, que seria o que? A parte de processar, ou seja, você vai processar esse projeto. Ou seja, você vai enviar para a distribuidora.
Essa parte aqui de processar, ela já é uma parte mais burocrática, ela já não é mais uma parte técnica. Parte técnica a gente resolve aqui na fase de arquitetar, né? Diagramas, documentações, normas técnicas, AutoCAD, tá? Agora, quando a gente vem para a parte de processar, já é uma parte mais burocrática. Aqui já entra o quê? Os dois tipos de aprovações que existem nas distribuidoras, que são o quê? A pré-aprovação e a pós-aprovação. Igor, como assim? São duas aprovações que eu tenho que passar? Sim, são duas aprovações. A primeira é quando você envia o seu projeto fotovoltaico para a distribuidora. Então, você tem ali o que eu chamo de pré-aprovação, que aí, quando o seu projeto é aprovado, você pede a solicitação de vistoria, e da solicitação de vistoria você tem o quê? A sua pós-aprovação, que é quando faz a troca do medidor. E se você parar para pensar, aqui a gente tem duas fases, que literalmente é essa de pré-aprovação, que é a parte que você já vem aqui da parte de arquitetar, onde você traz o quê? Traz seus diagramas e traz suas documentações e envia para a distribuidora para saber se está tudo de acordo com a norma dela, da forma que ela existe, para poder estar ligando o projeto fotovoltaico na casa do consumidor final. E a gente tem a parte de pós-aprovação, para saber se o que foi projetado está igual com a instalação, porque a gente sabe que isso aqui dá reprova, né? Poxa, se eu tenho um sistema que eu coloquei uma chave de 32 amperes, eu chego lá a ter uma de 63, então é motivo de reprova, sim. Eu sei que algumas distribuidoras simplesmente fazem vista grossa, mas isso dá motivos de reprova, tá bom? Então, tudo que tiver no seu projeto tem que estar também na sua instalação. Então, a gente tem esses dois momentos aqui de aprovações dos projetos fotovoltaicos. E aí, a gente também tem a homologação, né, que entra também dentro da parte de pré-aprovação. E uma coisa muito importante que as pessoas não veem, né, que os projetistas não prestam atenção, que são as pendências com as distribuidoras. O projetista fotovoltaico ele deve saber como resolver as pendências com a distribuidora. Lógico, se tudo estiver de acordo com ali no poder dele, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes quando eu vou fazer uma solicitação de vistoria, às vezes a solicitação não é feita, por quê? Porque o cliente está devendo para a distribuidora. Então eu não vou pagar a conta dele, né? Então isso aí já é uma pendência dele com a distribuidora. Mas há outras pendências que a gente, como projetista fotovoltaico, deve resolver com a distribuidora. Igor, que pendências são essas? Reprovações. Reprovações a gente deve estar fazendo com a distribuidora. Uma outra é quando eu faço um projeto com kit fotovoltaico, mas a empresa que me contratou, ela comprou um outro kit, porque quando ela foi comprar esse kit que eu enviei para a distribuidora, já não tinha. Pode ser talvez, poxa, eu fiz um kit de 20 módulos, um inversor de 10, e quando ela comprou talvez 15 módulos com um inversor de 15, né? Lógico que foi um exemplo bem distante um do outro aqui, mas, poxa, isso pode acontecer. E aí eu tenho que resolver essa pendência com a distribuidora, né? Às vezes eu vou ter que reenviar novamente o projeto, então só enviar uma retificação, dizendo que o projeto vai ser alterado, porque não foi encontrado o kit. Então, enfim, isso aí a gente tem que saber como resolver com a distribuidora também. Então, entra na nossa função como projetista fotovoltaico. E como eu disse para você, a gente tem que ajudar a empresa a vender, né? O projetista tem que saber resolver essas pendências, porque a empresa não quer se preocupar com projetos. Na cabeça da empresa, quando ela contrata o projetista fotovoltaico, quando ela vem no primeiro contato com você, para ela só acha que você só faz diagramas e documentações. Toda empresa pensa só isso. Cara, estou precisando fazer aqui um projeto e tal, eu alguém que homologue o meu sistema. E aí, a única coisa que já vem na cabeça dela é o quê? É só projeto de documentação e diagramas. E a gente sabe que não é bem assim, começa a vir outros tipos de serviço. Às vezes você acaba fazendo uma consultoria para aquela própria empresa, porque às vezes você tem tanto conhecimento que o dono da empresa, por ele não ser um engenheiro eletricista ou ele não ser um eletrotécnico, às vezes ele é só um integrador, pessoal, nada contra, tá? Mas eu estou falando de conhecimento técnico. Ele acaba sempre consultando você, tudo enquanto ele consulta você. Às vezes ele vai olhar, cara, o que tu acha melhor, inversor de string ou microinversor aqui nessa casa com essa potência? Não sei, talvez uma potência de 8 kW. Qual o melhor? Eu comprar um inversor de 8 ou eu utilizar 4 microinversores com 4 microinversores de 2 kW cada um? Então, qual que você considera melhor? Cara, e se eu tiver um inversor de string, né, e eu comprar essa quantidade de placas aqui, será se ela
ela vai suportar? Eu estou achando muito, eu estou achando pouca, de acordo com o preço que está me sendo repassado. Então, você meio que acaba sendo um consultor da empresa, tá certo? Então, você ajuda, sim, a empresa a vender mais. E se você está resolvendo as pendências, porque com a distribuidora, a empresa ela vai estar focada em fazer vendas. Vendas, como eu disse, quanto mais ela vende, mais projetos ela tem. Quanto mais projetos ela tem, mais projetos ela envia para a gente. Quanto mais projetos ela envia para a gente, mais dinheiro no nosso bolso. Beleza? E aí a gente acaba ficando mais conhecido porque uma empresa ela acaba fazendo ali o marketing boca a boca da gente. Beleza? Particularmente na parte de processar é isso. E aí vem uma parte que só os projetistas masters conseguem desenvolver, né? Porque se você sabe fazer ali a parte de arquitetar e a parte de processar, cara, tá tudo bem, né? Isso aí todo projetista eles conseguem, né? Mas, poxa, a parte de desempenhar a função como um projetista fotovoltaico, nem todos conseguem. E nessa parte de desempenhar, o que é que vem? Vem a parte de captação de clientes. Então, o projetista fotovoltaico, sim, ele tem que saber como captar os seus clientes, apesar de que hoje em dia, tá? Hoje, aqui até o momento que eu falo para vocês, você encontrar clientes para projetos fotovoltaicos não é difícil. Como uma vez até eu fiz até uma analogia, né? De que, cara, se você sacudir uma árvore aí, cai empresa, cai integrador, tudo querendo um projetista fotovoltaico para poder estar fazendo ali o seu projeto fotovoltaico. Então, você acaba encontrando diversos clientes. Só que você tem que saber como fidelizar eles aos seus serviços, porque eu já disse várias vezes, né, que geralmente quando a empresa é pequena, ela tende a ter uma empresa terceirizada, né? Quer dizer, ela tende a terceirizar o serviço de projetista. Por quê? Porque sai mais barato para ela, sai mais em conta, porque ali ela não tem aquele compromisso de pagar você na carteira assinada. Carteira assinada geralmente varia ali entre 3 a 5 mil reais para o projetista fotovoltaico. Isso que eu já vi de alguns alunos, beleza? Então, fica variando mais ou menos nesse valor aí. E por ela não querer se comprometer, porque talvez ela pode vender bem naquele mês, talvez ela pode vender não muito bem, então ela prefere pagar ali por projeto. E lógico, você dá ali o seu preço. E aí entra a questão de quê? De negociação, porque você tem que saber como negociar com o seu cliente. Mais uma vez, o projetista fotovoltaico, ele não só preenche documento e nem só realiza diagramas. Ele tem outros tipos de serviços, serviço de fazer a homologação com a distribuidora, às vezes entre serviço de consultoria que ele vai fazendo com a empresa, para saber se a empresa realmente aquele kit ela pode estar vendendo para aquele cliente, se não pode. Às vezes ali atrás dos melhores fornecedores, norma técnica, porque pode vir se acontecer, pô, será que eu tenho que fazer uma troca do padrão de entrada do cliente? Será que eu não tenho? E se for preciso fazer, como é que é feito essa troca do padrão de entrada? Então, a gente tem que saber fazer essa negociação. E, inclusive, no momento da negociação, tudo tem que ficar claro entre vocês. Inclusive, tem até o episódio do Projetista Fotovoltaico que a gente fala de negociação, né? Que tudo que você for prestar de serviço para o seu cliente, você tem que deixar bem claro. Por exemplo, a RT. Você vai desenvolver uma RT para ele? E se sim, Igor, eu vou desenvolver. Você vai desenvolver a RT de projeto e execução? Então, isso tem que ficar bem claro. Os serviços que você vai estar desempenhando para ele. Se você vai ali fazer o processo de homologação. Eu sei que muita gente acredita, mas o processo de homologação é muito fácil. É fácil, é simples, mas exige tempo. Ainda mais se você faz um projeto pré-equatorial ou para Enel, que aí você tem que preencher um relatório, tem que ter fotos, aí tem que ter as medições lá de tensão, das strings, de corrente. Então, cara, tem tudo isso aí, tá certo? E aí entra também a questão de tabela de precificação. Você tem que saber como precificar os seus serviços. E uma outra coisa muito importante é o quê? Você tem gerenciamento de projetos, porque chega um momento em que você tem tantos clientes que você às vezes não consegue dar conta dos projetos que você faz. Você começa até a pensar em ter uma equipe de projetistas. Para quê? Para que possa estar te ajudando nesse questionamento, tá certo? Particularmente era isso que eu queria trazer para você, dessa questão de conhecimento que você precisa para ser um projetista fotovoltaico. Você precisa de quê? De arquitetar, né? Saber ali a parte do conhecimento técnico e também saber como processar esse projeto.
Só que, saiba que apenas nessa parte aqui, todo projetista consegue, toda pessoa que está no mercado com projeto consegue. Mas, se você realmente quiser ser um projetista, cara, quer ser um projetista conhecido, bem reconhecido, quero ter bons ganhos com isso, quero ser um projetista master, você tem que saber desempenhar a sua função. E todas as três são muito importantes, tá? Nenhuma é mais importante que a outra, não. Todas são importantes. Por quê? Porque se você é uma pessoa que sabe desempenhar a sua função, ou seja, se você é uma pessoa muito boa vendedora, né? Mas você não sabe conhecimento técnico, você não consegue nem dar entrada na distribuidora. Assim também, se você é uma pessoa muito boa em conhecimento técnico, que é o que mais acontece hoje, muito boa mesmo em conhecimento técnico, mas você não sabe como desempenhar, cara, fica difícil. E você começa a se sentir o quê? Começa a se sentir para baixo, começa a dizer que o mercado está saturado, você não sabe como cobrar pelos seus serviços, fica dizendo que o concorrente sempre faz mais barato, você sempre fica naquela guerra de preço. Preço é importante, preço é um fator muito importante, a gente tem que saber negociar os nossos serviços por conta dos serviços que a gente entrega. E até coisas que eu sempre falo, falo muito pro Marco Aurélio que está aqui, falo pro Xande Gouveia, falo pro Matheus. Então sempre ali a gente está trocando uma ideia e eles começam a ver, cara, realmente o projetista vai entregando isso, não é somente fazer diagramas ou preencher documentos. Beleza, pessoal? Particularmente era isso que eu queria falar hoje com vocês. Então, até a próxima aí.